Olá a todos, tudo bem? Então, dando continuidade, a gente já viu aí a resolução da prova, né, naquela apresentação que eu fiz, os comentários, e agora eu vou retomar o conteúdo passando com esses comentários nessa aula aqui, na parte de propriedades mecânicas 1. Esse material eu já disponibilizei para vocês, exercícios, até uma série de simulações lá da revisão da lei de Hooke. Mas aqui eu vou fazer alguns comentários, e essa apresentação está um pouquinho diferente daquela, porque eu reordenei. Tem 3 exemplos que eu passei lá para o final, então eu vou passar nesse vídeo todo o conteúdo que está nessa apresentação de uma maneira mais resumida, e depois vou fazer um vídeo separado para resolver os exemplos 1 e 2, que tem lá embaixo, ok? Então tudo isso é para essa aula de hoje, né, de terça-feira, aí, que a gente está voltando, né, dia 28 de abril. É isso aí, dia 28 de abril, para a aula de hoje, certo? E para a próxima aula, eu vou colocar também alguns vídeos com resolução de alguns exercícios já indicados. E também na aula eu vou indicar, eu vou dar uma verificada lá, mas provavelmente a biblioteca virtual Pearson já está funcionando para vocês. Então vocês vão poder ter acesso aos livros. Eu vou dar uma olhada no que eles têm lá e vou deixar indicado na aula, beleza? Lembrando que dúvidas vocês podem enviar por e-mail, pelo fórum de dúvidas que tem ali no AVA, pelo chat no horário de aula. Eu estou sempre online no horário de aula, então qualquer momento vocês podem mandar dúvidas, ok? Então vamos começar aqui, colocando a apresentação. Aqui, beleza. Então, o que trata nessa parte de propriedades mecânicas estão aqui, né? Conceitos, a lei de Hooke, diagrama tensão-deformação, elasticidade, plasticidade e propriedades de tração. Quando fala de propriedades mecânicas, basicamente é força aplicada e essa resposta geralmente é uma deformação, que pode perdurar, e aí você deforma o corpo permanentemente, ou pode ser recuperada, e o corpo volta às suas dimensões originais. Então, vamos passar aqui. Bom, então o que acontece é o seguinte, toda vez que você tem aí, por exemplo, um teste mecânico, você está fazendo o quê? Está tentando simular a aplicação de forças externas que esse corpo de prova, que esse seu material vai sofrer na sua utilização diária. E aí hoje existe uma série de padronizações de testes, seja pela STM ou pela BNT, em que você segue parâmetros para testar e determinar as propriedades do material. O teste mais comum que existe é o de tensão-deformação, como está explícito aqui. Então, nesse teste de tensão-deformação, o que acontece? Então, ponto importante aqui, né? Tensão-deformação, você vai justamente deformar até a ruptura, é um ensaio destrutivo, um corpo de prova. Nessa parte da máquina, aqui está de perfil, a gente não consegue ver direito, mas você tem um corpo de prova que segue um padrão, ele é colocado aqui, e aí esta haste transversal aqui, não é? Essa haste, ela se movimenta para cima, para tracionar ou para baixo, para comprimir o corpo. E aí você vai monitorar a deformação que esse corpo faz através de sensores. E aí você tem uma curva que relaciona a força externa aplicada com a deformação sofrida pelo corpo. E aí você consegue determinar uma série de parâmetros físicos importantes. Então, termos como ductilidade, resiliência, tenacidade, ou dúctil versus frágil, tudo isso são termos que vêm de ensaios provocados por estas máquinas aqui. Okay? Então, o tipo de esforço que a máquina faz, ou o seu limite, vai estar dependendo do tamanho da máquina. Então, máquinas maiores, elas conseguem esforços maiores, e máquinas menores, esforços menores, obviamente. Fazendo uma ressalva que tudo isso que eu estou falando aqui vai ser principalmente aplicado para a parte dos metais, em geral. A gente está trabalhando aqui com policristais metálicos. Cerâmicos e poliméricos a gente vai tratar numa próxima aula, na parte de propriedades mecânicas 2, ok?
Mas a maior parte dos conceitos aqui vale para essa parte dos metálicos. Então, quando a gente fala em tensão e deformação, existem 4 maneiras de você aplicar uma força, uma tensão, como é conhecido no meio, sobre os corpos de prova, ou sobre qualquer coisa. E essas 4 maneiras, elas estão representadas aqui. Então, você tem a tração. A tração é quando você estica a ponto de aumentar uma das dimensões principais do corpo. A compressão, quando você realmente comprime para que a dimensão principal seja menor, no final das contas, do que era antes da compressão. Então, esse aqui, tração, é muito utilizado para ligas metálicas, para quando você quer saber qual é o seu limite de resistência. E compressão é para estruturas cerâmicas, como concretos, por exemplo, para suportar o peso dos edifícios, colunas, por exemplo. Cisalhamento, que é um par de forças antiparalelas que tende a cisalhar um corpo de provas. E torção, quando uma das bases é fixa e você tenta torcer a outra, não é numa, digamos, rotação ou no movimento angular. Então, para que a gente visualize isso de maneira um pouquinho mais didática, está aqui os 4 tipos de esforços como a gente nos corpos de prova. Então, a gente tem aqui, por exemplo, deixa eu trocar aqui para a caneta. Olha só, aqui no item A, tração. No item B, compressão. No item C, cisalhamento. E no item D, torção. Ok? Então, as 4 situações estão identificadas aqui. Então, aqui no perfil circular, a força é aplicada nessa área de seção transversal do corpo aqui, não é? Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. E observe que em vermelho você já tem o comprimento L, que seria associado ao comprimento final, enquanto que L0 é o comprimento inicial. Observem que a peça esticou, ou seja, ela se deformou num esforço de tração. Compressão é o oposto. Você está novamente na seção transversal aqui, a força aplicada sempre de modo perpendicular, tanto aqui quanto aqui embaixo. O comprimento L, representado aqui em vermelho, que é o comprimento final, é menor que o comprimento inicial, ou seja, você comprimiu a sua peça. Cisalhamento está aqui, as forças são de paralelas à base e você tem esse cisalhamento, abusando da linguagem, não é? Ou seja, a face superior se desloca em relação à face inferior. E a torção está aqui, a base está fixa. Se você fizer uma marca aqui, você vai aplicar um par de tóriques aqui, com orientações contrárias ou de paralelas. Isso vai rodar essa parte superior aqui do eixo. Então, isso aqui, brocas, por exemplo, que estão sendo utilizadas para perfurar metais, concreto, sofrem esse tipo de esforço, ok? Então, esses são os 4 tipos de esforços mecânicos que atuam nos ensaios. E aí, para você quantificar a questão da tensão aplicada ou da carga aplicada, também como é conhecido, você usa essa relação matemática aqui. Sigma, não é? Que é a carga aplicada, é uma razão entre a força, que é sempre constante, e a área inicial. E aí ele é expresso em Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal, certo? Então, quando você falar em carga aplicada ou tensão aplicada, vai ser esse cara aqui que vai aparecer, força aparece, mas não tanto, é esse cara que aparece, e aí você vai dizer quantos de Pascal está sendo aplicado para você tracionar, para você comprimir, para você cisalhar ou para você torcer. Okay? E a resposta, como eu falei lá fora, se o estímulo é a força, a resposta à força, ao estímulo, é a deformação. E a deformação vem através do epsilon. Epsilon é ΔL sobre L0, que é igual ao comprimento final menos inicial pelo comprimento inicial. Observem que aqui você tem comprimento por comprimento, então milímetro sobre milímetro, metro sobre metro. Então, usualmente, esse cara aqui não tem unidade, não tem dimensão, é um número apenas, ok? Que vai estar associado ao quanto deforma-se o corpo de prova no ensaio ou em utilização. Então,
L0 e LF são o comprimento inicial e final, respectivamente, e a 0 é a área inicial da peça antes das deformações sofridas. Okay? Bom, então, aqui a gente tem um diagrama simples, né, do ensaio, tensão e deformação. Aqui as dimensões de padronização do corpo de prova. Então, você quer executar um ensaio, tensão e deformação, você vai ter que ter acesso às normas, e algumas normas pedem que o corpo tenha esse perfil circular aqui as dimensões em polegadas, né? Geralmente isso aí é comum aí pela STM antigamente, né? As normas mais antigas. Hoje você tem normas tanto em polegadas aí quanto em sistema internacional. Geralmente, aqui não está representado, mas geralmente no final você tem uma parte de rosca no final desse corpo de prova, como está mostrado aqui e aqui. E aí você coloca nesta parte aqui, que é chamada de mordente da máquina. Okay? E aí você coloca um sensor que vai transmitir sinais elétricos através da deformação mecânica. Okay? Geralmente, para que o rompimento da peça se dê mais ou menos no meio, você faz um vinco, um pequeno vinco em forma de V, através de usinagem no meio da peça, e aí você observa a deformação. O sensor é colocado geralmente numa posição como essa, e aí você vai aplicando de maneira constante a força e vai monitorando através de um software, e aí você levanta uma curva tensão-deformação, que vamos detalhar mais para frente. Okay? Pois muito bem. Então, falando aí dessa questão de deformação do material, propriedades elásticas, a gente tem aí outras situações. Então, a gente sabe que se eu pegar essa peça de perfil quadrado agora e aplicar um esforço sigma, aqui representado por sigma z, que ele está ao longo do eixo z, deixa eu passar a câmera para cá, nesse sistema cartesiano aqui, ou seja, o maior comprimento, o L0, vai ser essas arestas aqui, essa aqui e essa aqui, vão estar nos eixos Y e X, ok? Então, o que acontece? Aplica uma força, a peça deforma. Uma das dimensões altera. A dimensão aqui vai alterar e vai se tornar maior. Então, pontilhado em azul aqui, eu tenho a variação no comprimento. Ou seja, a peça que se formou, ela deformou. E o que acontece com essas arestas aqui, com essas outras dimensões? Uma alteração. No caso, se essa dimensão aqui aumenta, essas dimensões aqui das arestas, então, eixo Y e eixo X, vão ter que se deformar também. E vão deformar como aumentando? Não, elas vão ter que diminuir. Por quê? Se você calcular o volume da peça antes e depois do ensaio, considerando que a peça rompa e tudo mais, o volume tem que ser o mesmo. O comprimento da peça, digamos assim, aumentou. Então as outras dimensões têm que diminuir para que a relação do volume seja a mesma. Como eu falei para vocês, a resposta ao estímulo da força é a deformação. E aí eu posso ter deformações nos três eixos. Então não só no eixo X, no eixo Y, que estão aqui, não é? Mas também no eixo Z, que é a deformação em relação à força à carga aplicada. E aí existe uma relação matemática chamada de coeficiente de Poisson, representada por essa letra grega, chamada ni, que é uma razão entre as deformações. Então a relação é ni, ou coeficiente de Poisson, é igual ao negativo da razão entre a deformação no eixo X pelo eixo Z, ou o negativo da razão entre a deformação no eixo Y e o eixo Z. Então, se eu souber a deformação, por exemplo, no eixo Z, e o coeficiente de Poisson, porque isso aqui é tabelado para os materiais, você consegue definir através de um cálculo sem necessidade de medir, porque muitas vezes o ensaio ele não te permite essa medida direta, você determinar qual é a deformação no eixo X. Okay? A mesma coisa vale para o eixo Y. Okay? E através do coeficiente de Poisson, então você pode saber, por exemplo, numa situação prática, vamos imaginar que a peça está presa e você não tenha como medir
a deformação no eixo Z, mas você tem como medir a deformação no eixo X. Sabendo qual é o material e pela tabela, você relaciona o coeficiente de posição daquele material com a deformação em X, e aí você consegue encontrar a deformação no eixo Z. Então, passando aqui para o próximo slide, a gente aqui tem uma tabela, não é? E essa tabela relaciona aqui o módulo de elasticidade, o módulo do cisalhamento, o módulo de elasticidade, a gente vai detalhar essas duas situações aqui, e o coeficiente de o aço. Bom, aqui está muito genérico, né? Porque a gente sabe que o aço são uma infinidade de ligas, mas para alguns, uma espécie de aço aqui específico é 0,3. Para o alumínio, 0,33. Para o cobre, 0,34 e assim sucessivamente, ok? Então, essas tabelas aqui são muito úteis. Então, aqui percebam a unidade do módulo de elasticidade, gigapascal, e aqui o módulo de cisalhamento, certo? Então, vamos avançar. Então, agora vamos falar um pouquinho mais da curva tensão-deformação, porque a gente falou que é uma curva, né? Mas aqui nesse desenho está apresentado como uma reta. Por quê? Porque a parte inicial do ensaio de tensão-deformação, ele é linear. Bom, tem nas aulas que esse material foi postado, alguns gráficos de tensão-deformação, e você observa que essa parte aqui, a inclinação dela é muito maior e está quase nesse eixo aqui. Então, o que é a curva tensão-deformação? Aqui está a curva com os dados em inglês, mas a tensão-deformação é o estresse aplicado, né? E o strain, que seria a deformação, é a resposta. Então, para cada ponto desse daqui que eu vou aumentando a força externa aplicada, eu posso relacionar aqui um ponto na curva e projetar para uma deformação. Então, aqui só para exemplificar. Então, cada ponto desses aqui que eu marquei, imaginando que está bem marcado isso aqui, a gente tem essa curva tensão-deformação, certo? E aí o que acontece? Ou seja, eu posso tirar propriedades. Uma das propriedades é a questão da lei de Hooke que a gente viu, que vocês viram naquela simulação. Se não viram, recomendo que voltem lá e deem uma olhada, que associa a força aplicada com a restauração do tamanho de uma mola. No caso, os materiais em geral têm essa propriedade. Se você aplicar uma força externa para esticar ou para comprimir, eles vão tentar recuperar suas dimensões originais. E a lei de Hooke, matematicamente, é expressa como sigma, que é a carga externa aplicada, o módulo de elasticidade, representado por E, e a deformação, representada pelo epsilon aqui no cantinho. Então, o módulo de elasticidade, que aparece aqui nesta tabela anterior, está associado a, digamos assim, a dificuldade de você deformar o material. Então, por exemplo, se eu quiser deformar muito um material feito de aço, eu tenho que aplicar uma força externa, uma carga externa de 207 gigapascal. O alumínio já é um pouco mais fácil, 69, o cobre é 110, o latão é 97, por aí vai. Então, cuidado, lembrando que giga é 10 na 9 positivo. Então, esses múltiplos aí do sistema internacional, giga, mega, vão aparecer. Então, é bom tomar muito cuidado com isso aí. Okay? Então, o módulo de elasticidade, o módulo do Young, ele está associado muito cuidado com esse nome, porque você fala módulo de elasticidade, você pode associar com elástico é um material. Não, é o quão difícil é você deformar o material. Ele pode ser mais ou menos difícil de deformar, certo? E essa informação é associada à parte linear da curva tensão-deformação. Então, como é que estaria associado isso aí? Então, se a gente supor que eu tenho dois materiais, o material aqui representado por essa curva, pela parte inicial da curva tensão-deformação em azul, e o corpo ou material representado em vermelho. Pois muito bem. Aí eu tenho que o módulo de elasticidade do material 1 é diferente do material 2.
Isso eu percebo por essa implicação aqui ou pelas inclinações nas curvas. Então, a parte linear de toda a curva tensão-deformação está associada ao quê? Ao módulo de Young ou módulo de elasticidade do material. E quanto menor for a inclinação, como está no caso aqui do azul comparado ao vermelho, menor é o módulo de elasticidade do material, ou seja, mais fácil é deformar ele. Então, se eu comparasse esses dois materiais aqui, retornando à tabela, eu poderia dizer que o azul seria, por exemplo, o alumínio. Então, deixa eu fazer uma marcação aqui em azul. Então, esse aqui seria a curva azul. E a curva em vermelho poderia ser, por exemplo, vou pegar aqui, o latão. Então, o módulo de elasticidade do latão é maior que o alumínio. Curva vermelha, curva azul. Só para dar uma ilustração, um exemplo ilustrativo. Okay? E aí, aqui eu tenho uma carga aplicada. A mesma carga aplica os dois materiais. E como é que eu vejo que eles deformam de maneira diferente? Então, se eu traçar essa reta auxiliar aqui, nesses pontos aonde a reta intercepta o módulo de elasticidade, eu posso determinar a deformação. Então, se eu aplicar essa carga, essa força externa, esse material em vermelho vai sofrer essa deformação. E o azul, essa deformação aqui. Você vai perceber que a deformação no azul é maior que no vermelho. Então, o material vermelho deforma menos que o material azul, dependendo da força aplicada. Então, isso pode ser uma situação que eu não queira, se eu estiver usando esse material, esse metal, para uma questão estrutural, por exemplo. Porque eu vou aplicar uma força, eu não quero que ele deforme. Ou pode ser que eu queira escolher um material azul, por exemplo, para fazer um serviço de estampagem. Eu quero fabricar peças através da estampagem, eu vou escolher o material em azul, porque é mais fácil eu deformar ele pela estampagem do que o material em vermelho, certo? Questão de fazer molde, força aplicada e tudo esse tipo de situação, ok? Então, coisa importante, módulo de elasticidade, apesar do nome, está associado à dificuldade de deformar o material e é sempre representado pela porção linear da curva tensão-deformação. Muito cuidado com isso, só a porção linear. Tem a porção não linear que a gente vai ver mais para frente, mas ela representa outras informações, ok? Então, esses são dois pontos importantes tratarem aqui. Então, vamos avançar aqui. Bom, agora então vamos relacionar um pouquinho da microestrutura. Em A e B eu tenho a mesma microestrutura antes e depois da deformação do material. É a microestrutura com os grãos, meu policristal. Observem que os grãos aqui têm as suas conformações, tamanhos variados, ok? O que acontece? Os grãos estão esticados. Isso acontece porque muitas vezes, em muitos processos aí da indústria metal mecânica, por exemplo, chapas de aço, e para transportar isso eu produzo bobinas. Então eu vou enrolar as bobinas, e muitas dessas bobinas, o enrolamento delas, eu transito da condição de A para a condição em B. Quando eu faço isso, eu mudo um pouco as propriedades mecânicas. Então, os materiais que tinham o material em A, ele tem uma certa maleabilidade, que se diminuiu bastante quando ele mudou para B. Porque quando os grãos ficam desta conformação aqui em B, o material como um todo tende a ficar mais resistente, difícil de você deformar. Então, se você vai, por exemplo, levar esse aço para uma estampagem, um outro processo, muitas vezes vai ter que recuperar a estrutura que você tinha antes. E aí você usa processos térmicos de recozimento, por exemplo, que basicamente é um fornecimento de energia externa, em forma de energia térmica, que faz com que os grãos migrem, não é, dessa situação em B para o item A. Então, isso aqui representa nada mais, nada menos do que o que acontece com a microestrutura dos materiais. E por que o ensaio tensão-deformação é destrutivo e acaba rompendo o material? Porque você acaba deformando tanto o material que aglomera as falhas intrínsecas que o material já tem, formando microfissuras que vão evoluir para uma ruptura, para uma trinca do material, certo? Mas essa parte das falhas a gente vê em propriedades mecânicas 2 com mais detalhes, certo? Então, basicamente, isso aqui só mostra a questão da microestrutura e a sua deformação dos materiais. Bom, então, avançando um pouco mais na questão da curva tensão-deformação, agora a gente vai ver a chamada deformação elástica versus
a deformação plástica. Então, o que é o regime elástico? O que é o regime plástico? Toda curva de tensão-deformação, sem exceção, tem um ponto de transição, que é chamado de limite de escoamento ou região de transição elástico-plástico, certo? O que significa isso? Bom, eu sei que nesse eixo vertical aqui eu tenho as forças externas aplicadas e no eixo horizontal a deformação sofrida. À medida que o esforço vai aumentando aqui, eu vou tendo deformações. Vai ter um ponto que, se eu ultrapassar ele no ponto de vista de deformação, então digamos que tenha essa deformação sigma aqui, vamos pegar aqui em outra cor, vamos pegar, por exemplo, aqui em amarelo, essa deformação aqui embaixo. Opa, aqui. Então, essa deformação sigma aqui em amarelo, certo? Então, o que acontece aí? O que vai acontecer? Em vermelho, eu tenho uma deformação. Em vermelho, eu tenho aqui uma deformação que. Em vermelho, eu tenho uma deformação que está acima do regime elastoplástico, né? Está aqui em cima, acima do regime elastoplástico de transição. E em amarelo está abaixo. Então, aqui seria a localização da curva tensão-deformação e aqui a outra localização, certo? Então, o que acontece? Se esse esforço sigma representado aqui em amarelo for retirado da peça, a deformação que ele ganhou vai ser perdida. A peça retorna ao seu comprimento inicial. Isso que é um regime elástico. Então, pensa lá naquele elástico amarelinho do dinheiro. Se você estica ele, o que acontece? Por um tempo, depois solta, ele retorna ao comprimento inicial. Muito bem. O que é o regime plástico? Então, imagina aquela sacolinha de mercado plástica que você estica ela e ela não volta mais. É justamente esse comportamento. Se eu aplicar essa tensão aqui, eu passei esse regime elastoplástico e aí a peça está deformada permanentemente, mesmo que eu retire a tensão externa aplicada, ok? E aí o que acontece? Na maioria das curvas tensão-deformação é meio difícil você determinar esse ponto. Então, geralmente, se você olhar aqui a curva, esse ponto foi colocado. Agora, você poderia colocar ele um pouquinho mais para baixo, até um pouquinho mais para cima. Mas você ficaria na dúvida se já transitou esse regime ou não. Alguns materiais, você pode aplicar uma força externa, ultrapassar um pouquinho esse limite e depois rapidamente retirar essa força externa, essa carga externa, que o material volta. Outros materiais, você pode aplicar uma força quase no limite, por exemplo, aqui, e aí o que acontece? Você deixar essa força aplicada lá por muitos e muitos anos. E aí o material ele acaba cedendo e deformando, certo? Então, esse regime de transição ele é muito, digamos assim, difícil às vezes de você determinar ele, certo? Então, aqui a gente já tem parte da curva tensão-deformação, né? Mostrada com um pouquinho mais de detalhe. Então, agora a gente vai avançar para cá, onde a gente vê a curva tensão-deformação por completa. Então, onde é que está o regime de transição elastoplástica? Estaria em 1 aqui, aproximadamente em 1. Então, se vocês olharem lá aqueles vídeos que eu coloquei, ou procurarem no YouTube vídeos de tensão-deformação, vocês vão ver uma curva muito parecida com essa aqui para os metais, certo? Então, você vai ter a região linear, onde a lei de Hooke é válida, a região de transição elastoplástica, marcada aqui. Para cá, você já não tem mais comportamento linear. Esse ponto mais alto aqui, marcado em M, o ponto número 2, é a tensão máxima aplicada, ou seja, a partir desse ponto aqui, você continua deformando o material, só que as tensões começam a ser menores do que esse valor aqui. F, que é o ponto de fratura em 3, é o último esforço, a última tensão que você consegue aplicar no material e ele acaba rompendo.
Então, nesses 4 inserts aqui, a gente tem os perfis dos corpos de prova. Então, olha só, aqui o corpo de prova, a deformação é bem pequena, praticamente imperceptível, geralmente é da ordem aí de milésimos de milímetro ou micrômetros. Se você tirar o esforço, essa variação se recupera. Aqui você já está numa região em que, se você comparar o tamanho entre essas duas peças, elas são diferentes, o comprimento final aqui é maior. Se você tirar o esforço e parar o teste, a peça não retorna mais ao seu comprimento. E próximo ao fim, ela apresenta essa região de estrangulamento, que é onde vai se dar a fratura do material. Então, lembra daquele vinco que eu falei lá atrás no corpo de prova que é feito? Então, ele acontece justamente para concentrar esse estrangulamento nesta região aqui. E aí, no final do teste, a ruptura se dá neste ponto aqui. E aí, o programa fica monitorando lá, através dos extensômetros eletrônicos, toda essa curva de tensão-deformação. Okay? Então, pontos importantes é a transição elastoplástica, que é o máximo valor que você consegue aplicar antes de ter uma deformação permanente. Então, toda vez, e isso vai aparecer muito nos exercícios, falar que você está no regime elástico significa que você pode usar a lei de Hooke, aquela relação lá atrás, do sigma igual ao módulo de elasticidade vezes o epsilon. Se você não estiver no regime elástico, estiver no regime plástico, as informações para qualquer curva de tensão deformação têm que ser obtidas diretamente da curva, ou seja, se você quiser saber a deformação, por exemplo, nesse ponto aqui, para essa carga aplicada, você vai ter que projetar isso na curva e pegar diretamente aqui qual é a deformação, a leitura direta da curva, ok? Então, vamos avançar aqui. Deixa eu tirar a câmera do cantinho aqui, para falar agora que aparecem muito na parte de propriedades mecânicas, que são a ductilidade, a resiliência e a tenacidade. Quando eu falo que estão associados à energia mecânica transferida para o material, e o quanto essa energia é absorvida pelo material. Então, no caso, a tenacidade, elas são duas coisas que aparecem juntas. Então, se um material é dúctil, ele é tenaz. Se ele não é dúctil, ele não é tenaz. E isso aí. Mas o que é a ductilidade? A ductilidade está associada à energia que o material consegue absorver até a sua ruptura. Então, aqui eu tenho, nessa curva de tensão-deformação didática, duas situações. Em azul, material frágil. Em vermelho, o material dúctil. Observe que a área sobre a curva tensão-deformação do material dúctil é toda essa parte aqui. Então, vamos fazer marcações aqui. Então, toda aqui na horizontal, né? Então, toda essa área que eu estou marcando aqui é a área sobre a curva tensão-deformação para o material dúctil. Se eu comparar isso aí com o material frágil, o que acontece? O material frágil, deixa eu trocar aqui a cor da caneta, pegar a caneta azul. Então tá aqui, ó, o material frágil, vamos fazer aqui na diagonal mais ou menos. Então, o material frágil seria só essa área aqui. Então, a área sobre a material frágil é bem menor comparada com o material dúctil. Então, o material frágil, observem que ele tem uma deformação pequena. Ele deforma aqui de A até C e acabou. Enquanto que o material dúctil, ele deforma de A até C', uma deformação grande. Então, do ponto de vista, quando a gente falar lá da parte de falha de materiais, os materiais frágeis são perigosos porque eles deformam muito pouco e muitas vezes essa deformação é imperceptível ao olho nu e aí rompem. Diferente dos materiais dúcteis, que vão deformar muito e aí romper, certo? Então, por exemplo, fabricação de condutores elétricos, você usa materiais que sejam preferencialmente dúcteis, não é? E aí a questão da microestrutura entra. Se você tiver um cristal perfeito de cobre, por exemplo, um único cristal, um monocristal, ele é mais frágil, ele é mais resistente mecanicamente do que o policristal de cobre. E a condutividade do monocristal, obviamente, é melhor, mas a sua propriedade mecânica para a fabricação de fio não é tão propícia assim. Então,
Ductilidade é quanta energia o material absorve até o rompimento, até chegar no ponto de rompimento final, como está marcado aqui e aqui. E a tenacidade está associada a isso, não é? Um material tenaz é quanta energia ele absorve, assim como a ductilidade. Para eu mensurar a questão da ductilidade, eu tenho duas maneiras. A alteração do comprimento e a redução da área. Então, a alteração do percentual do comprimento é comprimento final menos o inicial pelo comprimento inicial, vezes 100. Então, materiais que são dúcteis, eles vão ter valores bem acima de 5% em comparação aos materiais frágeis. A mesma coisa pela redução aqui da área, não é? A área inicial menos a área final pela área inicial. Então, materiais dúcteis reduzem bastante a área e aumentam bastante o comprimento. Já materiais frágeis são o oposto, ok? Então, vamos avançar aqui para o próximo, que é Então, aqui daí a continuação dessa parte de materiais frágeis, como as cerâmicas, por exemplo. Tanto é que só adiantando as cerâmicas, o ensaio de tensão e deformação ele tem que ser dado de maneira diferente. Aqui da resiliência, como é que eu... Bom, o que é resiliência? Antes da quantificação dela. Associada ao quanto de energia o material absorve e devolve. Para o material devolver energia, ele tem que... Isso acontece quando no regime elástico. Então, a resiliência ela está única e exclusivamente associada a parâmetro de energia através dessa relação aqui. O de R é igual ao sigma, ou seja, o valor sigma L ao quadrado, sobre 2 vezes o módulo da elasticidade. O sigma L nada mais é do que o regime elastoplástico. Então, o sigma é aquele ponto que, se você avançar, estaria na deformação plástica, ok? E essa unidade de energia é dada em joule por metro cúbico. Então, muitas vezes ouve o termo lá resiliente. Resiliente é quanta energia mecânica o sistema aguenta e ele pode devolver essa energia se você não transitar do regime elastoplástico, ok? Então, só diferenciando, resiliência está associada à deformação até o ponto elastoplástico, sem passar para o regime plástico. E ductilidade e tenacidade estão associados a toda a curva, ou seja, parte elástica e parte plástica até o rompimento, certo? Então, vamos passar para cá, no que temos na sequência. Sim, bom, aqui ele saiu um pouco da sequência, né? O exemplo 3, o exemplo 1, o exemplo 2. Como eu falei para vocês, eu vou fazer um vídeo separado resolvendo os exemplos 1 e 2. E depois um exemplo 3, porque eles são mais longos, não é? E aí nós teremos uma discussão. Também vou deixar indicado mais alguns exercícios que eu vou resolver, não é? Essa parte de propriedades mecânicas 1. Então, por enquanto aqui, isso. Então, deixa eu sair do modo apresentação aqui. E